Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Monteiro e esse é meu trabalho final de curso em Engenharia de Computação na Unicamp. Falarei sobre Deep Learning em redes neurais recorrentes e Curriculum Learning. Meu trabalho foi orientado pelo professor Eduardo Vale e o Valdir de Almeida. Espero que gostem e obrigado por assistir. Vamos começar? Em 2014, o artigo Learning to Execute foi publicado. Nesse artigo, os autores avaliam o aprendizado de uma inteligência artificial na interpretação de programas de computador. Para interpretar um programa, a rede deve inferir operações aritméticas, operações lógicas, tomadas de decisão. A rede também deve inferir sequencialidade e estado, considerando a ordem das operações e as mudanças dos valores das variáveis. Se um desses conceitos falha individualmente, não há por que imaginar que o sistema irá funcionar de forma correta e robusta. Nesse contexto, o professor Eduardo e o Valdir propuseram um estudo do modelo utilizado pelos autores de Learning to Execute, aplicado à tarefa da adição de dois números. Os resultados obtidos por experimentos do Valdir assinalam uma deficiência do modelo para adição com carry. O projeto apresentado aqui propõe-se a avaliar o problema da carry, através dos estudos dos modelos de inteligência artificial correntes e seus resultados. Os modelos estudados estão na área de Deep Learning, uma ramificação do aprendizado de máquina que vem apresentando resultados interessantes em tarefas de inteligência artificial. Através da intercalação de camadas de processamento, daí o nome Deep, esses modelos geram representações abstratas a partir de dados crus. Por exemplo, em reconhecimento de voz, o áudio gravado é apenas uma sequência de bits representando a forma de onda do som. Cabe ao modelo processar esses dados e, através de suas abstrações, definir de quem é a voz. Esses modelos também possuem estruturas flexíveis. Através de funções de erro e valores de gradiente, seus parâmetros são alterados através de algoritmos de propagação contrária. Dessa forma, o modelo é adaptado para diminuir seu erro nas tarefas que atua. O foco desse trabalho é o estudo de modelos de Deep Learning que processam dados sequenciais, que podem variar em tamanho. Um dos mais simples modelos de inteligência artificial que processa dados em sequência é a rede neural recorrente. Na imagem, temos os dados de entrada para um determinado tempo t representados pela variável x de t e o estado intermediário h de t. Para determinar o próximo estado intermediário, multiplica-se cada estado por uma matriz de peso correspondente e soma-se o resultado, passando então pela função tangente hiperbólica localizada ao meio. Portanto, são utilizadas informações de iterações passadas para auxiliar no cálculo da iteração corrente. Porém, percebe-se que esse estado intermediário é propenso a alterações intensas no curto prazo, o que dificulta a propagação de informações importantes para futuras iterações. Para amenizar esse problema, existem modelos com memória explícita administrada pelo próprio modelo. A Long Short Term Memory é um modelo dessa forma. A célula de memória CDT é modificada de acordo com os chamados portões, que definem o fluxo de dados da entrada e o estado intermediário para a célula de memória. Por exemplo, F define a porção de C de T que será esquecida, I define a porção da entrada que será agregada em C de T, e O define a porção do resultado da tangente hiperbólica de C de T que irá compor o estado intermediário H de T. As operações aqui são compostas de concatenações de matrizes, multiplicações e aplicações de funções elemento a elemento. Outra abordagem da Neural GPU é processar a sequência toda, independente do tamanho, a partir da composição de uma imagem mental, uma matriz quadridimensional composta para representar a entrada. A cada iteração são feitas operações convolucionais, utilizando filtros de mesma dimensão, gerando outra imagem mental no mesmo lugar. Ao fim, a imagem mental final representa a saída, que deve passar por uma transformação antes de compor um resultado inteligível. O fluxo de dados da Neural GPU é muito semelhante ao da LSTM do slide anterior, com funções que definem os elementos a serem atualizados e os que serão mantidos, bem como o cálculo da sua atualização. Criar sequências com maior nível de abstração a partir de sequências de dados mais crus é prática comum em aprendizado de máquina. Por exemplo, a tradução de textos gera um texto no idioma alvo a partir do texto do idioma desejado. A interpretação de programas de computador é também um problema dessa forma. Mais especificamente, focando na operação da adição, temos print, abre parêntese, 5.505 mais 23.401, fecha parêntese, que gera a saída 28.906, ponto.
Alguns símbolos da entrada e saída sinalizam ao modelo a operação a ser realizada, o fim da saída e distinguem um número do outro. Aprendizado por currículo é uma estratégia de treinamento de modelos de inteligência artificial inspirada na natureza do homem. Através do ensino de tarefas simples, uma criança assimila conceitos abstratos e executa tarefas de complexidade maior do que as vistas anteriormente. Então, organiza-se o conjunto de treinamento de forma a ensinar o modelo tarefas simples e, conforme o modelo apresenta acurácia satisfatória, aumenta-se a complexidade das tarefas. Algum critério de complexidade deve ser usado. Na adição de dois números, pode-se usar a quantidade de dígitos como a medida de complexidade. Além de aumentar a qualidade dos modelos e reduzir o tempo de treinamento, isso também permite simplificar modelos sem perda. Na figura, temos os resultados do artigo Learning to Execute para a tarefa da adição, explicada anteriormente. Foram exploradas algumas estratégias de aprendizado por currículo e a melhor delas apresenta uma performance próxima de 100%. Entretanto, o foco do artigo era a interpretação de programas e não houve um aprofundamento da operação de adição, apesar da acurácia não ser perfeita para essa tarefa. Já o artigo da NeuralGPU, publicado em 2015, apresenta um modelo de acurácia perfeita nas tarefas de adição e multiplicação binária, mesmo em sequências muito maiores do que as vistas em treinamento. Também mostra, em comparação, a performance muito inferior de uma variante de LSTM. Em outro artigo recente, de setembro de 2016, há um estudo mais profundo desse modelo. Os autores mostram que a generalização do modelo está incompleta, apresentando falhas específicas para casos de sequências longas de carry, entre outros. Aprendizado por currículo é essencial na convergência desses modelos em tarefas complexas como a adição decimal. Na imagem, vemos que o modelo falha para sequências de 20 ou mais carries, no caso binário, e 6 ou mais carries, no caso decimal. Isso está relacionado com a probabilidade de sequências desse tipo ocorrerem nos casos de teste aleatório. A acurácia perfeita do primeiro artigo pode ser explicada pela sorte em selecionar apenas amostras de teste cujas sequências de carry o modelo consegue lidar. Realizei então um experimento para o modelo LSTM utilizado no artigo Learning to Execute para avaliar sua performance na tarefa da adição. Valdir de Almeida propôs experimentos variando características dos dados de entrada. Padding, que é a introdução de zeros à esquerda para balancear o tamanho dos números, a inversão da ordem dos dígitos e carry, se a soma leva em consideração a carry ou não. Treinei o modelo com estratégia de aprendizado por currículo na quantidade de dígitos dos números sendo somados. Observando os resultados, apesar do melhor modelo não possuir acurácia perfeita, percebemos a significativa influência do uso da carry na acurácia do modelo. Também realizei experimentos utilizando a NeuralGPU. Novamente, utilizei uma estratégia de aprendizado por currículo na quantidade de dígitos dos números. Para a tarefa da adição, temos o gráfico da imagem. Vemos que a acurácia do modelo de base binária converge mais rapidamente que o modelo de base decimal, que é explicado pela quantidade de símbolos de cada base, e que o modelo de base decimal não consegue generalizar para a sequência de tamanho 401 durante o treinamento. Realizei também outro experimento com uma tarefa de carry-out. A sequência produzida pela soma de dois números é a sequência de carry de cada soma dos seus dígitos. Novamente, vemos que o modelo de base binária converge mais rapidamente para o tamanho de sequências avaliados. A diferença agora é que a carry-out decimal possui um erro menor que 100%, mas isso não fornece prova conclusiva de que o modelo aprenderia perfeitamente caso continuássemos o treinamento. Para comparar os modelos de NeuralGPU, criei um teste de estresse que testa o modelo apenas com dados que geram sequências de carry maior ou igual à metade do seu tamanho. A diferença na acurácia é significativa para os modelos que apresentam boa acurácia para testes normais, em especial os modelos de adição e carry-out binário. Portanto, os modelos que treinei de NeuralGPU também possuem deficiência quanto ao carry. Alguns pontos a se destacar. Os autores da NeuralGPU ponderam que o modelo é sensível à inicialização de seus parâmetros e, portanto, o ideal é gerar múltiplos modelos com diferentes sementes aleatórias e parâmetros para alcançar um modelo satisfatório. Portanto, não podemos descartar a existência de um modelo que resolva o problema da carry para adição. No treinamento, dados com longas sequências de carry ficam mais escassos conforme aumenta-se o tamanho dos números,
influenciando assim o aprendizado do modelo. Duas soluções e seus efeitos colaterais são aumentar o conjunto de dados, entretanto, isso acarreta em maior tempo de treinamento, ou aumentar a probabilidade dessas sequências ocorrerem nos dados. Entretanto, isso altera a distribuição natural dos dados e pode afetar a generalização do modelo para outros casos. Para encerrar, vemos que o problema persiste e a comunidade científica continua engajada em desenvolver e refinar soluções. Para mais informações, convido você que está assistindo a ler o texto do trabalho. Obrigado por assistir.